Boa tarde, gente. Vamos lá terminar nosso assuntinho de história, tá certo? Que fica na página 54, certo? O ciclo do ouro. Olha só a página para me acompanhar, tá certo? A gente tinha parado nos movimentos nativistas, não foi? Logo após as atividades que vocês fizeram, vem o ciclo do ouro, a de agora, certo? Vamos lá? O ciclo do ouro. Como Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, né, por causa das mudinhas que trouxeram, e estava lucrando, não foi? A Holanda passou a procurar esse produto em outros locais, o açúcar também, tá? E conseguiu fazer concorrência ao açúcar português, com o seu açúcar vindo das Antilhas. Então, os holandeses estavam ganhando para Portugal com o comércio do açúcar, produzindo melhor, mais gostoso as coisas, entendeu? Aí Portugal, estava baixando o seu comércio, porque queriam o da Holanda, certo? Eles estavam lucrando, do jeito que eles estavam fazendo, estavam ganhando dinheiro. Assim, o ciclo do açúcar no Brasil começou a passar por uma forte crise. Muitos senhores de engenho perderam suas terras e seus escravos, certo? Começou a perder, né, o lucro. Aí quem estava ganhando eram os holandeses, certo? Mesmo eles sendo expulsos daqui do Brasil, eles começaram a comercializar em outros lugares. E passou, a ganhar, né, dinheiro, ganhar lucros. Aí Portugal estava enfraquecendo, certo? Antes era só Portugal. Como a Holanda passou a gostar disso, né, aí foi lucrando mais que Portugal. Então, Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar, minha gente, incentivando a busca por materiais preciosos. Nessa busca, os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando o ouro. A gente lembra disso, né? Tinha falado até na aula passada de novo, dos movimentos nativistas, lembra? Também falou deles. Na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais, certo? Assim, a mineração passou a ser a principal atividade de exploração de Portugal. Deixou cana-de-açúcar e foi procurar essa outra. Não é que deixou de vez, ainda passou a fazer, entendeu? Mas o que tinha mais lucros, que passou eles a lucrarem mais, foi a mineração, por busca de materiais preciosos, certo? Ficou a principal atividade de exploração deles, certo? As primeiras pessoas a se instalarem na região encontraram-na sem qualquer estrutura. Não havia moradias, alimentos ou remédios, certo? Tem até uma fotinha aí, né, mostrando como é que estava a região. Olha só. Tá vendo como é que estava? Encontraram aí nesse local, né? Não tinha moradia, não tinha remédio, não tinha alimentos, certo? Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, como artesãos, fazendo artes, né? Vendedores ambulantes, vendendo no comércio, e na própria mineração. Então, eram várias atividades que davam para eles. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como negro de ganho. Posso botar uma perguntinha, né? Assim, como eram chamados os vendedores ambulantes, os escravos negros vendedores ambulantes? Como eram chamados? Aí vocês colocam lá, negros de ganho. Mas a maior parte de que ganhavam ficavam para seus donos. Eles vendiam, né? Ficava lá o dia todinho. O dinheiro que eles ganhavam ficava para os donos. Como ele era escravo, ele só tinha direito a dormir lá na senzala, né? Se vocês não sabem, o lugar que eles dormiam era a senzala,
tipo uma casa bem grande, né? Não tinha cama, era na palha, né? A cama era de palha que eles faziam, ou esteira. Deitava lá e dormia até o outro dia. Se ficasse doente, ficava lá mesmo, morria. E eles não estavam nem aí, certo? Arranjava outros escravos. A exploração do ouro dependia do escravo negro, que trabalhava nas minas e passava boa parte do dia com as pernas dentro d'água, como eu falei na outra aula, né? Porque tinha de procurar o ouro nos rios, em suas margens e no leito, como eu disse, ficava lá nas margens, né? Que é o lado do rio, do lado seco de cá e de lá, né? No rasinho, lá procurando, olhando assim nas águas limpinhas, assim, colocando até as mãos, né, e os pés dentro, assim, para encontrar as pedras preciosas, certo? Em suas margens no leito. Como os maus tratos dele, né, que são um maltrato, deixar o negro lá o dia todinho, de manhã até de tardezinha, para achar o ouro e ele não achar nada, lá dentro d'água fica doente. Vocês sabem, né, que a gente não pode tomar um banho e ficar lá o dia todinho. Se tiver uma piscina no quintal, ou então for pra praia, não pode ficar lá o tempo todo dentro d'água, né? Vocês sabem disso. Porque pega uma pneumonia, viu? Fica doente. Primeiro fica tossindo, né? Vai se agravando, entendeu? Então, como maus tratos continuavam, certo? Mesmo doente, dizia, vai trabalhar, você vai, senão vai levar chicotada, você vai levar. Aí, o que aconteceu? Eles ficavam doentes e morriam, viu? Os escravos frequentemente ficavam doentes e por esse motivo trabalhavam em média apenas 8 anos ali. Não aguentava mais que isso, porque ficava doente, certo? Com coisa forte no corpo, pegava malária, gente, malária é uma doença também que pega na água, né? Ficava gripados, né? Ficava com pneumonia, essas coisas. Porque morriam de alguma doença, tá vendo o que eu tô dizendo? Então só ficava até 8 anos trabalhando naquilo ali, porque ficavam doentes, morriam. Depois, pode cair em pergunta, viu? Assim, quantos anos os escravos ficavam trabalhando? Aí vocês vão colocar 8 anos. Aí, que mais? Mas por que eles trabalham só 8 anos? Aí você coloca lá. Porque morria de alguma doença. Depois que o ouro dos rios acabou, os negros passaram a extrair o ouro das encostas, dos morros e das galerias subterrâneas. Deixaram de procurar no rio, aí foram lá na caverna, né? Embaixo, cavar lá para encontrar, certo? Lá onde tinha, isso aqui tá dizendo nos morros, ó, por baixo, ia cavando até ver se encontrava. E eles só podiam voltar quando encontrasse alguma coisa. No rio era a mesma coisa, ele tinha que encontrar alguma coisa para poder voltar. Por isso que ele passava o dia todinho até encontrar alguma coisa, certo? Aí quando não encontrava nada era chicotada, além de doença, né? Que eles ficavam doentes, levavam chicotada, porque não encontrava nada. Veja, que maus cuidados, né? Maus tratos que ele tinha. Além de ser escravos, passar por isso, né? Que pelo menos eles poderiam dar remédio, né? Alimentá-los direitinho, mas eram criados assim, que nem bicho, que nem galinha, né? Pior ainda, né? Nessa época, o escravo poderia comprar a sua alforria. Então, nessa época do ouro, os escravos poderiam pegar seu dinheiro, né? Que guardavam, né? Muitos anos guardado, que era pouco, né? Vocês trabalhavam, a maioria era para os donos. Então era pouquinho que os bichinhos tinham guardado. Aí juntava e podia comprar a sua alforria. O governo português cobrava impostos muito altos aos mineradores, ou seja, aos donos dos escravos. Então quem era dono deles, ele pedia muito. Foi no tempo da Inconfidência, esse tempo assim, eles cobravam muito. Aí por isso que os escravos ficavam, por quase nada. Eu já era escravo. Tinha uns que recebiam ainda, que os donos tinham pena, né? E dava um pouco. Aí eles iam guardando e aquilo ali, ó, muitos anos depois, podia comprar, né? Mas coitados, a maioria da vida deles eram lá de escravos, né?
Aí vocês vão responder agora a página 55, certo? Sobre o assunto. Depois 56, tá ok? E depois 57, tem imagens aqui, ó, certo? Leiam direitinho, perguntando como se chama essa obra, certo? Se eram lá nas minas, que é nos morros, cavando, como é o nome dessa obra? Está perguntando aqui, certo? E aqui é para colocar a semelhança e a diferença do lugar que hoje está, como era antes e como era depois. Você tem que colocar as semelhanças e as diferenças, tá certo? E depois ainda continua na 58. Olha mais falando da mineração, ó. Eles cavando, tá vendo? Por debaixo, ó, aqui também, certo? Aí vai respondendo, tá? É para observar as cenas que mostram o que aconteceu depois que o ouro dos rios acabou. Escreva na explicação. Você pode ver na explicação aqui, ó, que a gente leu agora, como acabou do rio, o que aconteceu. Aqui tá dizendo, na página 55, tá? Aí faz a correspondência no 12 e no 13, observar as imagens de locais construídos na região das minas, ciclo do ouro, e escreva onde o ouro foi empregado nas construções e sua opinião sobre esse fato. Ó, dois lugares bonitos, onde o ouro foi, aqui ó, onde o ouro foi empregado, e você vai dizer a sua opinião sobre isso. Tá certo? Então, tchau, fiquem com Deus, né? Boas atividades aí, façam com calma, tá certo? Vão colocando em dias as aulas, certo? A gente vai parar um pouquinho, talvez eu mande tabuada, tá? Vocês estão com o livro de tabuada, aí talvez eu mande só pra estudar a multiplicação, tá? Certo? Então, um beijão para todos, vão fazendo aí história, só história hoje, tá ok? E depois vou conversando com vocês lá no grupinho, tá certo? Conversando o que vai ter atividade para anotar já, viu? Então, procurem colocar em dia as coisas, tá certo? Procura um tempinho assim, todo dia, divida o tempo, gente, tá certo? Se você tivesse que vir para a escola, não ia ter a tarde toda, então você deixa a tarde toda para fazer as atividades, tá certo? Com quem você tiver. Tiver com a tia, tiver com o pai, com o irmão, né, com a mãe mesmo. Você, ó, se a mãe tiver com os videozinhos, você pede para quem tá com você, que tá com o celular aí. Se for uma tia, né? Uma tia, aí você pede, tia, pede o assunto aí pra mamãe que tá no grupo. Pode pedir pra sua tia entrar no grupo também se quiser, tá certo? Então, beijão, terminamos a nossa aula de história, terminamos o nosso assunto dessa unidade, certo? E eu vou conversando com vocês. Certo? Beijão, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe vocês.